Marvel briga com famílias de criadores sobre direitos autorais de personagens. No episódio passado do Animação, falamos novamente sobre todo o esforço que a Disney vem fazendo há anos para impedir que os direitos do primeiro design do Mickey Mouse, dos primeiros curtas, incluindo o clássico Steamboat Willie, caem em domínio público. Agora a Disney também está processando artistas e familiares detentores da herança de artistas que já partiram, para deixar claro que vários personagens são seus e apenas seus. Por exemplo, os proprietários da herança de Steve Ditko e Don Heck, os herdeiros dos escritores Don Rico e Gene Colan e o artista e escritor Larry Lieber, irmão do Stan Lee, sim, do Stan Lee, entraram com notificações de rescisão, chamado Termination Notices, contra a Marvel, afirmando que os direitos da empresa sobre personagens como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Capitã Marvel, Homem-Formiga, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Falcão, Thor e outros vão se encerrar em 2023, e com isso seus direitos deverão retornar a seus proprietários. Já a Marvel, obviamente, discorda e usa como argumentação a seguinte questão: os artistas que criaram esses super-heróis estavam sob contrato fixo com a Marvel na época da sua criação ou eram apenas freelancers? Segundo a casa exclusiva do Mickey até o momento, se for o primeiro caso, essas notificações de rescisão são inválidas, já que eram empregados e a Marvel detém todos os direitos da criação, né, enquanto esses artistas são empregados fixos, né, da empresa. Se for o segundo caso, os detentores dos direitos e herdeiros têm sim que ter participação nessas propriedades. E com isso, que esse é o ponto principal, dividir a parte dos lucros de todas as obras e licenciamentos que esses personagens tiverem participação. E aí, Selby, o que você me diz desse ponto? Tá, não, mas aí eu fiquei curioso para saber qual é a posição que você acha, se é a primeira ou se é a segunda. Então, eles são fixos ou eles são freelancers? Então, e isso faz diferença? Aí eu vou comentar. Ótima pergunta. Saber... Essa é uma ótima pergunta. Eu realmente não sei. Então eu comento aí você retruca. Tá bom. Não, eu acho o seguinte. Lógico que esse processo que a Disney está fazendo, ele é um processo reativo, porque tem, enfim, várias possibilidades. Aí não é só da Marvel, eu sei que tem vários detentores aí de outras propriedades aí que estão tentando saídas jurídicas para receber participação de lucros, enfim, que a gente acompanha de tempos em tempos, e aí tem essa discussão, especialmente agora, né, que tem o caso dos histórias em quadrinhos, né, mas aí cai naquela discussão, se a gente for analisar de forma bastante pragmática, se esses desenhistas, esses quadrinistas, eles eram funcionários da Marvel, né, da editora, e eles assinaram, mesmo como freelancers, porque aí que está, eu acho que tanto faz nesse caso, vai depender do qual é o tipo de acordo que eles tinham, porque mesmo freelancer, eu sei porque eu sou jornalista, a gente já trabalhei com texto, você assina acordo de cessão, né? Então tem textos que eu produzi, que eu assino a cessão de direitos para a editora, né? Tenho amigos que trabalharam para a Disney, você assina você não é um funcionário da Disney, mas você como freelancer, você assina e esse contrato ele é um contrato bem assim, você se assusta quando lê, porque é um acordo que você cede os direitos universais assim, se aparecer uma tecnologia que você nem faz ideia, tá valendo para a empresa, né? Então, eu não sei até que ponto isso faz diferença nesse caso da Marvel, porque eu acho que, ok, lógico, se eles são funcionários, os direitos são da empresa, acho que aí não tem nem discussão, mas sendo freelancers, precisa ver qual o tipo de acordo que eles têm. O que eu entendo é que normalmente há esse contrato de cessão de direitos quando você assina para trabalhar. Então, acho que é uma disputa jurídica aí que, a meu ver, acaba pesando mais favoravelmente às empresas, né? A não ser que alguém tenha alguma diferença contratual que prove que tenha direito a alguma participação, mas eu acho difícil nesse caso. Por isso que eu perguntei para o Paulo se ele viu alguma diferença, né, nessas formas de trabalho. Né? Então, acho que uma das coisas principais aqui é eu falo isso principalmente do meu lado, a gente entender como que funciona a lei dos direitos autorais, principalmente nos Estados Unidos, que acaba sendo muita referência para o resto do mundo. Né? Como a gente já falou no programa anterior, como que a Disney já vem fazendo o lobby para alterar essa lei desde a década de 90, né, para continuar mantendo o controle sobre o Mickey, sendo que participam outras empresas também, como a própria Warner, o Selby mesmo levantou essa informação. Mas, por exemplo,
Até onde eu sei, aqui no Brasil, digamos que a empresa tem os direitos sobre o personagem. Ainda assim, você não tem como tirar o direito do autor. De jeito nenhum. Não importa o que aconteça. O autor pode assinar um papel falando assim, passei todos os direitos para lá. A lei dos direitos autorais fala, não adianta, você tem a questão você nunca pode tirar o direito do autor. Né? Então, se você tiver que continuar usando, a empresa pode tomar todas as decisões com referência àquele personagem e nem sequer dar um oi pro artista para isso. Tirando a compensação financeira. Porque ele tem, aquela obra dele é inalienável, se eu não me engano. Né? Não sei se o termo é exatamente esse, mas é nesse sentido. Né? E não é como também se a Marvel, eu falo a Marvel, não só a Marvel, mas também a Disney já também não tenha entrado com problemas com isso no passado com outros artistas de quadrinhos também. Eu estou esquecendo o nome de um dos mais conhecidos. Cara, eu sei que tem fãs de quadrinhos, amigos meus, que vão ficar pé da vida, que eu esqueci o nome dele agora, deu branco. O que? Da Disney? Não, que foi da Marvel, que também basicamente criou os principais personagens da década de 60 da Marvel, junto com o Stan Lee. Esqueci o nome dele, caramba. Mas esse seria um grande exemplo, mas é que o nome dele me foge agora. Depois que eu terminar essa conversa, eu vou acabar lembrando. Né? Mas assim, sempre existem, de tempos em tempos, sempre aparece algum artista, e eu falando de quadrinhos especificamente. Né? E é engraçado que eu não vejo normalmente essas coisas, no mundo de animação eu não vejo. Né? Especificamente de animação. Mas como a gente está falando da Disney, e como isso impacta em leis autorais que vão reverberar pelo mundo inteiro em algum momento, porque acaba sendo sempre usado de referência, criando precedentes, esse é o termo que eu queria achar, criando precedentes, então a gente tem que ficar prestando muita atenção, porque isso vai impactar quem? Quem que é a ponta fraca desse processo? É o artista. Sabe? Se ele não consegue pelo menos, e aqui entra alguns pontos, né? Porque você tem a questão também sobre a permissão, por exemplo, que seria a herança dos artistas que já morreram, que ainda tem, pela lei, direitos sobre aquela obra, para usufruir daquela obra da família, como, por exemplo, o Gene Colan, que é um clássico também roteirista, que ele ainda está vivo, já é um senhor de quase 90 anos. Então, assim, ele tem, teoricamente, direito, tem que ver essa questão do contrato também, mas agora também, do meu lado, assim, do lado da animação, eu tenho que dar uma procurada para entender como que funciona essa questão lá. Se realmente você consegue assinar e deixar tudo e abrir mão até de direito de criador, que não tenha questão nenhuma. E o principal aqui não é justamente a questão financeira. Porque não é a questão de atores. Nenhum deles hoje dá qualquer pitaco em cima de qualquer personagem da Marvel. Zero. Mas e pela lei mesmo já não permite. Né? Ó, o nosso amigo Bruno Fernandes falou que é o Jack Kirby. Jack Kirby, obrigado. Obrigado. Nosso Bruno Fernandes, nosso assessor para redes sociais aqui, conteúdo. Obrigado, Bruno. O Jack Kirby me subiu na mente. O Jack Kirby também tem um caso, e eu não sei os detalhes, mas eu lembro que também teve uma briga muito grande já com a família, né, com os proprietários da herança dele, sobre isso. E se eu não me engano, depois de muito tempo ele ganhou. Teve também a questão, lembrei de outra questão, sobre as brigas com a DC, com a Warner, com referência ao Jerry Siegel e ao Joe Shuster, por causa do Superman. Que era justamente esse entendimento, porque na época eles tinham passado direitos para. Isso eu lembro. Eles tinham passado direito para DC. Isso, sabe-se lá, com década de 30, eu não lembro agora se década de 20 e década de 30, por na época, tipo, 20, 30 dólares. Que tudo bem, era muito mais dinheiro na época, mas ainda assim era um valor irrisório, né? Então, o ponto é justamente isso. E pensando que a Disney hoje, e como a gente tá vendo muito acontecer, justamente essas consolidações, né? Então a Disney hoje nada mais acho que eu estava pensando aqui agora na estrutura jurídica da Disney só para ficar gerenciando situação de personagem. Não é produção, não é distribuição. Não, é só para situar quais são os personagens que a gente tem, como a gente consegue o maior controle sobre eles, com o que a gente vai brigar. Sabe, muitas das coisas que você dá lá, paga o ticket para ver o filme ou paga o Disney Plus, uma boa parte daquilo vai só pro time jurídico, para ficar fazendo esse tipo de coisa. Sabe? Mas você sabe que você acabou me lembrando o Derzo, né, um dos criadores do Asterix, que ele tinha interesse que a Disney fizesse um filme do Asterix, uma animação do Asterix, um longa-metragem, né? E ele teve um almoço com animadores da Disney, e os animadores da Disney falaram, por favor, não faça isso. Porque eles falavam que se ele assinasse um contrato com a Disney para permitir, ele provavelmente cederia tudo, o controle total dos personagens na mão da Disney. Então, os contratos, eles são realmente draconianos, é uma coisa muito complicada. Eu lembro daquele outro artista francês, que agora me foge o nome, que é do Marsupilame,
também deu muito problema também, porque ele acabou cedendo, a Disney fez uma série que não tinha nada a ver e ele não tinha controle, e para recuperar isso foi complicado, né? Era um contrato diferente, né? Era lá feito pela Europa, mas é complicado. Os contratos assim para ceder, né, a cessão de direitos ali, o negócio é draconiano. Então assim, é muito complicado, a Disney vai lutar contra isso, e o principal disso tudo é, porque obviamente que você tem, cada país tem lei diferente, mas assim, no final das contas, os principais são eles. E a Disney tem toda aquela força maravilhosa, né, dos bilhões que ela tem, para lutar até o fim pelos personagens que dão dinheiro para ela. E mesmo os que não dão, porque ela sabe que em algum momento vai voltar. Né? Vai ter gente que vai querer pegar de volta e ela sabe. É aquele negócio, eu prefiro pagar para ficar sentado em cima do personagem do que fazer alguma coisa com ele. Né? Assim, desculpa, eu prefiro pagar para ficar sentado em cima e não fazer nada do que abrir mão e devolver. É. Né? E não só isso, mas assim, só essa distribuição. É aquele negócio, é conta de padaria. Eles ficam colocando e falam assim: se eu começar a pagar direito autoral para todos os criadores, mesmo que seja em cocriação, porcentagem menor, não importa. Se você juntar todos os personagens que eles têm, provavelmente vão ser milhões que eles vão distribuir por ano só para isso. Eles vão preferir distribuir isso para o criador ou para os acionistas? A resposta é clara, é óbvio que é para os acionistas. Então eles vão brigar até o fim, eles vão pagar milhões para isso. Né? Então eu acho vergonhoso, mas essa é a situação que está, mas é uma história que a gente tem que acompanhar, porque por todo esse lobby que eles estão fazendo com referência a Mickey, todas essas ações com referência a essa questão dos direitos autorais dos super-heróis aqui que a gente mencionou, vai ter impacto nas leis de direito autoral no resto do mundo. Então vamos acompanhar.